Olá, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam passando muito bem. Pessoal, os meus alunos sempre me pedem para explicar o porquê que o mundo anda tão convulsionado e à beira de um grande conflito mundial. Nas minhas aulas de história, eu sempre faço questão de levar essas reflexões de cunho geopolítico para que os meus alunos compreendam, o jogo que é travado por trás da cena, que é onde tudo acontece. Bom, devido à relevância desse tema, eu resolvi compartilhar aqui também entre os inscritos do meu canal. Para a gente compreender isso mais eficientemente, nós temos que retroceder aí ao ano de 1991, quando houve a dissolução da União Soviética sob o governo de Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, ele assina duas medidas políticas, que é a Perestroika, que é uma reforma econômica, e a Glasnost, que se tratava de uma reforma política. Isso era uma tentativa de salvar a Rússia de um eminente caos político e econômico. Nesse período, quem governava os Estados Unidos era o Ronald Reagan, um ator de cinema, um famoso ator de cinema. Com a desintegração da União Soviética, eles resolveram também desativar o Pacto de Varsóvia. Isso ocorreu em 1º de julho de 1991. Pessoal, como vocês devem saber, do lado ocidental, durante a Guerra Fria, nós tínhamos uma aliança militar que era a OTAN, do lado do Ocidente, e o Pacto de Varsóvia, que era do lado dos soviéticos. Bom, eles dissolveram o Pacto de Varsóvia, dando uma clara demonstração de que realmente eles estavam buscando a paz. Afinal de contas, pessoal, a União Soviética tinha se dissolvido, aí a Rússia estava em situações muito difíceis, situação política, situação econômica e tudo mais. Bom, e com o fim da União Soviética, os ex-membros do bloco soviético, incluindo a Rússia, assinaram uma parceria de paz com a OTAN. E isso foi em 1994, e a isso se seguiu aí o Pacto de Cooperação de 1997. Então vejam bem, pessoal, a União Soviética já não estava mais, já não existia mais, e a Rússia abriu mão do Pacto de Varsóvia. Eles não tinham mais uma aliança militar. Parecia que o mundo estava caminhando para uma paz, se é que isso é possível na história humana, pessoal, convenhamos. A história humana é feita de guerras. Bom, todo esse estado, o fim da Guerra Fria, a dissolução da União Soviética e também do Pacto de Varsóvia levou até um historiador sino-americano chamado Francis Fukuyama a anunciar que tinha chegado o fim da história, Mas, pessoal, essa paz relativa, era um tremendo engodo. Em 1999, um jovem e promissor ex-agente da KGB chamado Vladimir Putin assume o governo da Rússia, que passa a se chamar Federação Russa, e ele sinaliza para o Ocidente a sua intenção, Ele queria que a Rússia passasse a pertencer à União Europeia e também, quem sabe, até à OTAN, Então esse era o mote, essa era a motivação do início do governo de Vladimir Putin, tá, pessoal? Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Com o passar do tempo, o que aconteceu foi um fortalecimento crescente da OTAN. Inclusive, ela anexou alguns países que pertenciam à ex-União Soviética, ela anexou ao bloco da OTAN, ao bloco ocidental. Podemos citar aí como exemplo a Lituânia, Letônia e Estônia, que fazem divisa, inclusive, com o território da Rússia. Bom, quando o Vladimir Putin percebeu isso, ele passa a ter uma outra postura em relação ao Ocidente. Bom, a coisa se complica muito em 2014, quando, por ações da CIA e também por ações da Victoria Nuland, que é uma agente do governo americano, ela esteve na Ucrânia em 2013 e financiou grupos de oposição ao governo que existia na Ucrânia nessa época, que era o Viktor Yanukovych. Isso acabou explodindo em conflitos de rua, que é conhecido como Euromaidan, tá, pessoal? Maidan em ucraniano significa praça, Então, esses conflitos simbolizavam aí uma praça da Europa dentro de Kiev, a capital da Ucrânia.
Bom, isso levou à deposição do presidente Viktor Yanukovych, e ele, que era aliado da Rússia, e eles colocaram lá o Petro Poroshenko, né, que por sua vez ele tinha afinidades não com a Rússia, mas sim com a OTAN. Bom, quando a Rússia percebeu essa manobra, eles mais do que depressa garantiram a posse, né, garantiram a posse da Crimeia, que fica ali, que é banhada pelo Mar de Azov e o Mar Negro, uma região estratégica importantíssima. Bom, além da anexação da Lituânia, Estônia e Letônia, essa questão da Ucrânia, né, essa ocidentalização da Ucrânia, fez com que Putin, né, ficasse muito preocupado, porque afinal de contas a Ucrânia ela era uma espécie de escudo para a Rússia, tá? Então a questão se acirrou muito aí com a questão do Euromaidan em 2014, e como a gente sabe, né, tudo isso culminou aí com a invasão da Rússia ao território ucraniano em 2022, tá, pessoal? Bom, vejam só, não é? Quando a gente analisa essas questões, aí dá de perceber claramente, né, que a OTAN ela tem agido, né, como um agente provocador, provocando a Rússia, né, para que a Rússia tome medidas que justifiquem uma guerra frontal entre Estados Unidos e OTAN com a Rússia, tá, pessoal? Então, inclusive o diretor, o Stoltenberg, né, o diretor da OTAN, ele está sempre, né, afirmando isso, né, o seu apoio incondicional, né, à Ucrânia. Isso está colocando o mundo em um estado de pré-guerra extremamente perigoso. Bom, se vocês observarem essa imagem que está aí na tela, dá de perceber claramente qual é o jogo geopolítico que está sendo travado nesse momento. Bom, nós temos aí a Rússia, né, que faz divisa com a Belarus, a Ucrânia, a Finlândia e também a Suécia, e faz divisa também com Estônia, Letônia, Lituânia. A Polônia está um pouco mais distante, não faz divisa, mas está muito próxima. A República Tcheca, a Hungria e a Eslovênia. Todos esses países passaram a pertencer à OTAN. A Suécia, né, anunciou recentemente a sua adesão à OTAN. A Finlândia também está com esse propósito. A Ucrânia, também, só para constar, também tem esse propósito, mas de acordo com uma cláusula da OTAN, um país em guerra não pode ser admitido na OTAN, tá, pessoal? Então vejam o drama, né, que nós estamos vivendo. De fato, a OTAN está agindo como um agente provocador, fazendo com que a Rússia tome medidas que justifiquem uma guerra. Bom, pessoal, tudo isso é muito estranho, né? No mínimo é muito estranho, porque quando a gente olha o jogo político de uma maneira mais abrangente, nós percebemos que existem, em termos militares, 3 grandes players internacionais: Estados Unidos, China e Rússia. Se um acordo de paz tivesse sido efetivo com a Rússia em 1991, e mais ainda, se eles tivessem admitido a Rússia, né, na União Europeia e também, quem sabe, até na OTAN, a China ficaria isolada, né, nesse contexto. Ok, pessoal? Bom, a China, nós sabemos que é a grande preocupação do momento. Uma guerra entre a China e Estados Unidos é inevitável, né? Qualquer analista militar sabe muito bem disso. Então, isso para mim, né, soa um tanto assim incompreensível. A aliança entre Estados Unidos e a Rússia seria uma questão, né, militar altamente compreensível, não é, pessoal? Mas veja bem, com todo esse acirramento, né, da tensão entre Estados Unidos e a Rússia, nós temos aí uma China que fica numa situação extremamente confortável, não é, pessoal? Então, onde vai terminar tudo isso? Essa é a pergunta que eu faço nesse momento. Bom, e uma outra questão extremamente importante, isso é muito preocupante, que põe em risco a todos nós como humanidade, é que a Rússia tem plena consciência, né, que não consegue competir com todos os países membros da OTAN. Vocês sabem, né, pessoal, se um país
membro da OTAN entra em guerra, todos entram em guerra juntos por causa da cláusula 5ª, né, da OTAN, não é, pessoal? Então, vejam só, e o Putin tem feito essas ameaças, né? Ele disse que se continuarem a fazer isso, né, se tentarem fazer a Ucrânia passar a fazer parte do bloco da OTAN, sem condições, né, de um enfrentamento de uma guerra normal, ele lançará a mão de armas nucleares, tá, pessoal? E a gente sabe muito bem que numa guerra com armas nucleares, nesse atual estágio de desenvolvimento tecnológico, não há vencedores. Simplesmente não há vencedores, não é? Tudo isso é muito irracional. E quem paga o pato, né, somos nós, as pessoas comuns, a humanidade. Bom, pessoal, a quem interessa tudo isso? A resposta é muito simples, tá, pessoal? Ao complexo bélico industrial. Praticamente, os donos das grandes indústrias de armas do mundo inteiro, eles é que comandam a política por detrás da cena, tá, pessoal? Então, eles decidem o nosso destino. Vejam que coisa absurda, vejam o absurdo do mundo em que nós estamos vivendo, não é, pessoal? Bom, essa é a minha opinião, eu espero ter contribuído, né, para clarificar um pouco, né, esse complexo jogo geopolítico que influi, né, que é decisivo na nossa própria vida, né, na vida da própria humanidade. Bom, pessoal, o que vocês pensam de tudo isso? Deixem seus comentários, coloquem as suas opiniões, as suas perguntas, que eu terei enorme prazer em responder, tá, pessoal? Bom, pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu comentário, que assim o algoritmo do YouTube entende que o vídeo tem relevância e compartilha, né, e indica o vídeo para os meus inscritos, tá, pessoal? Bom, pessoal, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um cordial abraço e até breve.